Retornando para o estudo da química orgânica, chegamos na segunda parte dos hidrocarbonetos, a primeira função orgânica que estamos vendo. Fazendo uma breve recapitulação da aula passada, a gente viu o que são os hidrocarbonetos, que é a função orgânica que apresenta apenas carbono e hidrogênio, e a gente viu as subdivisões. A gente viu os alcanos, que possuem apenas ligações simples, os alcenos, que possuem uma ligação dupla, os alcinos, que possuem uma ligação tripla, os alcadienos, que apresentam duas ligações duplas, os ciclanos, que possuem cadeia fechada, formam ciclos e apenas ligações simples, e os ciclenos, que formam uma cadeia fechada e apresentam uma ligação dupla. Visto isso, a gente vai chegar na nomenclatura dos compostos de cadeia ramificada, mas também vamos fazer uma revisão do que é uma cadeia ramificada. Cadeia ramificada é aquela que possui mais de duas extremidades livres, ou mais de uma sequência de carbono. Como assim? Reparem nos exemplos aqui. Quantas extremidades livres de carbono eu tenho aqui? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sendo mais de duas, é uma cadeia ramificada. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mesma coisa. Superou o número 2, então é uma cadeia ramificada. E assim sucessivamente. Aqui tem 1, 2, 3. 3 é maior que 2. E aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Também tenho 7. Então constitui uma cadeia ramificada. Chegamos numa parte que inicialmente pode parecer um pouquinho complexa, mas que à medida que você vai estudando e fazendo exercício, vai ficando bem mais tranquilo, que é a parte da nomenclatura oficial dos hidrocarbonetos ramificados. Essa parte, inclusive, ela é importante não só para os hidrocarbonetos, mas para outras funções, como álcool, aldeído e assim sucessivamente. Na última aula, eu dei o conceito de cadeia principal, e falei que cadeia principal é aquela que possui maior número de carbonos. Na outra aula, e também nessa, eu defini o que é uma cadeia ramificada, que é aquela que apresenta mais de duas extremidades livres. Inclusive, eu usei o termo carbono pendurado, sendo pendurado entre aspas, para indicar ramificação. Agora, basicamente, a gente vai aprender a dar nome a esses carbonos pendurados, certo? Eles se dividem em grupos, sendo o primeiro dele o grupo dos alquilas ou dos alcoílas, em que o elétron livre pertence ao carbono que apresenta somente ligações simples, ou seja, é um carbono saturado. A nomenclatura acontece da seguinte forma: prefixo que indica a quantidade de carbonos, isso aqui a gente já viu anteriormente, met, et, prop, but, etc., mais il ou ila, sendo esse aqui o sufixo. Então vamos lá. Radical alquila com um carbono. Um carbono a gente usa o sufixo met, mais il, metil. Então aqui está o metil. Lembrando que esse tracinho aqui indica que o elétron está desemparelhado. Ou seja, esse radical aqui vai se ligar à cadeia principal do composto através desse desemparelhamento, através desse tracinho. Ou seja, esse tracinho indica onde é que esse radical vai se ligar à cadeia principal, certo? Então vamos prosseguir. Radical alquila com dois carbonos. O sufixo para 2 é et, mais il é o etil. Reparem aqui, esse aqui é o etil e aqui está aonde o etil vai se ligar, por onde o etil vai se ligar na cadeia principal, o que a gente chama de valência livre. Agora, a partir de 3 carbonos, acontecem certas particularidades. Por quê? Repare que esse aqui é o propil, certo? E ele está se ligando na cadeia principal por essa valência aqui. Vou até grifá-la aqui. Mas essa valência podia estar em outro lugar. Ela podia estar aqui, por exemplo. Então, essa vai ser a divergência. A gente vai começar a acrescentar certos termos para diferenciar esse radical deste. Então, radical alquila com 3 carbonos, a gente tem o propil, em que a valência está aqui na lateral, e a gente tem o isopropil, ou isopropila, em que a valência está aqui no meio. Chegamos agora em radicais alquilas com 4 carbonos,
sendo que teremos 4 possibilidades. Vamos começar por aqui. Aqui a gente tem um radical com 4 carbonos, 1, 2, 3, 4. Então isso daqui é o butil, ou normal butil, ou N-butil. Então onde é que sai esse normal e esse N? É porque essa cadeia aqui, a cadeia desse radical, ela não possui ramificação, ela é linear, ou ela também é normal. Mas esse termo a gente pode tirar, certo? Sendo que a valência desse radical está na extremidade, está aqui. É por aqui que esse radical vai se ligar na cadeia principal. Avançando, a gente tem variações da valência, da posição da valência, digamos assim. Repare que esses dois radicais eles são iguais, mas eu botei só para facilitar, só para você visualizar como eles estão organizados, digamos assim, de forma diferente. Esse aqui é o isobutil. Por que iso? Porque o carbono em que a valência se encontra, ou seja, a valência está aqui, certo? Ou seja, esse carbono aqui, ele é primário. Repare que ele está se ligando a apenas um único átomo de carbono. Nesses dois casos, já que é o mesmo radical, não tem por que haver diferença. Então a gente chama de isobutil. Uma característica do isobutil é esse CH3 aqui. Repare que eu não estou falando que se tem CH3 a gente usa o prefixo iso, mas é para ficar ligado quando eles aparecerem que pode ser um indicativo, beleza? Avançando, a gente chega no sec ou S-butil. Vamos marcar a valência está aqui, ou seja, é por aqui que esse radical vai se ligar na cadeia carbônica, e a gente usa o prefixo sec por uma razão. Pelo fato desse carbono aqui, ou seja, pelo fato do carbono em que se encontra a valência, ser secundário. Ele está ligado a 2 átomos de carbono. E esse raciocínio também é válido para o radical abaixo. Repare que a valência está aqui, ou seja, é por aqui que o radical vai se ligar na cadeia principal. E o carbono em que a valência se encontra, ele é terciário. Ele se liga a 3 átomos de carbono. Beleza? Eu vou te apresentar agora os radicais alquilas com 5 átomos de carbono. Mas eles não costumam aparecer muito não, eles são um pouco mais raros. E quando aparecem, aparecem os mais tranquilos, como o pentil e o isopentil. Mas vamos lá, por descargo de consciência. Inicialmente eu tenho o pentil, que também pode ser chamado de normal pentil ou N-pentil, porque a cadeia dele é linear. E eu tenho a valência na extremidade. Agora eu tenho o terc-pentil, que está aqui. Ele recebe esse nome por ter 5 átomos de carbono e porque a valência encontra-se no carbono terciário, ou seja, ele está ligado a 3 outros átomos de carbono. Agora, eu tenho o isopentil, em que a valência está na extremidade e o carbono da valência ele é primário. Repare aqui os CH3 que eu falei aquela hora, aparecendo novamente, 2 grupos CH3. E eu tenho o sec-pent 2-io e o sec-pent 3-io. Qual que é a diferença? Os dois possuem 5 átomos de carbono, obviamente, e a valência dos dois, de ambos, se encontra em um carbono secundário, por isso sec. A diferença está na numeração, por quê? Já vou te indicar, ó. Repare que a valência está no carbono secundário em ambos os casos. Mas essa numeração 2 e 3 está diferente por quê? Porque se eu numerar aqui da esquerda para a direita, esse carbono aqui é o número 2. 1, 2, 3, 4, 5. E a mesma coisa, se eu numerar da esquerda para a direita aqui, esse carbono está... Esse carbono aqui é o de número 3. 1, 2, 3. Fazendo assim necessário numerar qual carbono secundário dessa cadeia está a valência. Aqui está os alcenilas, que são os radicais que apresentam uma ligação dupla, como eu estou demarcando aqui. E para ser sincero, eu nunca vi eles aparecerem.
porque geralmente a dupla está dentro da cadeia principal. Ela só fica fora em compostos extremamente complexos. Então aqui a gente tem o etenil ou vinil, sendo que a valência está aqui. A gente tem o propenil ou alil com a valência aqui, o isopropenil com a valência aqui, mas para ser sincero, aparecem raramente. Chegamos agora no último grupo de radicais ou de carbonos pendurados de uma forma mais prática, entre aspas. Para início de conversa, vamos pegar o benzeno e vamos retirar um hidrogênio. Lembrando que o benzeno, em cada um desses vértices, possui um CH. Por quê? Porque tem uma dupla e uma simples. O carbono precisa fazer 4 ligações para se manter estável, então precisa de um hidrogênio. Vamos tirar o hidrogênio de um desses vértices, não vamos tirar de todos, apenas de um. Eu escolhi esse daqui. Se a gente tirar um hidrogênio, a fórmula molecular de C6H6 vai passar a ser C6H5. E com isso a gente criou um radical chamado fenil. Repare que o fenil tem uma valência livre aqui, ó. Por aqui que ele vai se ligar na cadeia principal do composto para se tornar uma ramificação. Avançando, a gente tem um outro composto aqui também, o tolueno. O tolueno ele pode gerar radicais de duas formas. Ele pode perder algum hidrogênio dentro da cadeia, ou ele pode perder algum hidrogênio desse grupo metil. Tanto é que o tolueno também é chamado de metilbenzeno. Se ele perder dentro da cadeia, a gente forma o ortotoluil, o metatoluil e o paratoluil. O que quer dizer esses prefixos orto, meta e para? Eles são equivalentes a certas posições. Como assim? O orto é equivalente à posição 1, 2. Então, se ele perder aqui ou aqui. O 1, 3, o meta é equivalente a 1, 3. Então, se ele perder aqui ou aqui. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então, ele perde numa dessas posições. E o par é equivalente a 1, 4 e só pode ser aqui. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Então, ele vai perder esse hidrogênio aqui para formar um paratoluil. Se a gente mexer no grupo metil, o que vai acontecer? Ele vai perder um H, vou cortar esse 3, e vai ficar um CH2. Nisso, a valência livre vai abrir aqui. Isso daqui vai ser a valência, por onde esse radical vai se ligar. E esse radical a gente chama de benzil, como ele está apresentado aqui. Cuidado para não confundir benzil e fenil. No fenil, a valência é direto no anel benzênico. No benzil, ela passa por um CH2 primeiro. A valência é no CH2. Chegamos agora no passo a passo de como dar nome aos hidrocarbonetos ramificados. A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser localizar a cadeia principal. O que é a cadeia principal? Aquela que apresenta maior número de átomos de carbono. Após isso, a gente vai numerar os átomos de carbono da cadeia principal, baseando-se em dois critérios. Se a cadeia for insaturada, ou seja, apresentar alguma ligação dupla ou tripla, a gente começa pela extremidade que apresenta insaturação mais próxima. Se a cadeia for saturada, apresentar apenas ligações simples, a gente começa pela extremidade que tem uma ramificação mais próxima a ela. Certo? Para que servem esses dois critérios? Eles servem para a gente consiga obter os menores valores possíveis. Quando a gente for indicar a posição da insaturação, por exemplo, a gente precisa do menor número possível. Quando a gente for indicar a posição de um determinado radical, a gente precisa do menor número possível também. Certo? Feito isso, a gente vai escrever um número de localização da ramificação e, a seguir, separar com hífen o nome do grupo orgânico que corresponde à ramificação. Isso quer dizer? Quer dizer que a gente vai indicar o número onde se encontra a ramificação, ou seja, o número do carbono da cadeia principal, que vai ter um carbono pendurado, digamos assim, e depois vai botar o nome do radical. Por exemplo, 2-etil. O que isso significa? Significa que eu tenho um radical etil, com 2 átomos de carbono, no carbono 2 da cadeia principal. Os prefixos di, tri e tetra devem preceder o nome dos grupos a fim de indicar sua quantidade. Como assim? Se eu tiver 2 grupos metil, eu uso dimetil. Se eu tiver 3 grupos butil, eu uso tributil. Certo?
escrever o nome e o número de localização das ramificações seguindo a ordem alfabética, ignorando os prefixos di, tri e tetra e também sec e terce, mas não iso. Como assim? Se num determinado composto orgânico eu tiver um etil e um metil como ramificação, eu escrevo primeiro o etil. Por quê? Porque a letra E no alfabeto vem antes da letra M. Agora, se eu tiver dipropil e metil, eu escrevo o dipropil antes, porque o D vem antes do M? Não. Os prefixos di, tri e tetra, eles não entram nessa regra. Então, eu tenho que considerar, ao invés de considerar a letra D do dipropil, eu considero o P do propil. Sendo assim, entre dipropil e metil, o metil vem antes. Por quê? Porque o M no alfabeto vem antes do P. Agora, o iso, ele entra nessa regra da ordem alfabética. Então, se eu tiver um isopropil e um metil, o isopropil deve ser escrito, ele deve ser informado antes do metil, porque o I no alfabeto vem antes da letra M. O último passo, escrever o nome do hidrocarboneto correspondente à cadeia principal, separando-o do nome da ramificação por um hífen. A gente vai ver melhor através de alguns exemplos. Visto o texto de como dar nome ao hidrocarboneto ramificado, vamos aplicar aquelas regras, vamos dar nome a certos compostos. Vamos fazer alguns exemplos. O primeiro que a gente vai ver vai ser esse daqui. Primeira coisa que a gente tem que fazer, identificar a cadeia carbônica principal. No caso, é essa daqui, com 5 átomos de carbono. Feito isso, vamos analisar o tipo de ligação entre o carbono nessa cadeia principal. Repare que tem apenas ligações simples, ou seja, não tem nenhuma insaturação nessa cadeia. Então, não tenho que me preocupar em numerar a cadeia pela extremidade mais próxima de saturação, visto que eu não tenho nenhuma ligação dupla ou tripla. Feito isso, a gente vai numerar de acordo com a ramificação. Nesse caso, eu tenho 3. Eu tenho 3 grupos metil ligados na cadeia carbônica. Como eu tenho que obter os menores valores possíveis, eu vou começar a numerar da esquerda para a direita. De modo que eu obtenho o número 2 aqui e o número 4 aqui. Certo? Feito isso, vamos dar nome ao composto. Eu tenho 2 grupos metil ligado ao carbono de número 2 e um grupo metil ligado ao carbono de número 4. Então vamos lá. Esse é o 2,2,4 trimetil, tri, que remete ao número 3, ou seja, eu tenho 3 grupos metil, pentano, 1, 2, 3, 4, 5, pente, an de apenas ligações simples, e o da função hidrocarboneto, pentano. Este aqui é o 2,2,4 trimetil pentano. Próximo exemplo, primeira coisa que a gente tem que fazer novamente, identificar a cadeia carbônica principal. Nesse caso, é essa daqui, também com 5 átomos de carbono. Próxima coisa, analisar o tipo de ligação. Opa, aqui eu tenho uma particularidade. Aqui apareceu uma ligação tripla, ou seja, essa cadeia é insaturada. Eu tenho que começar a numerar ela pela extremidade mais próxima à saturação, ou seja, por essa extremidade aqui. Essa extremidade aqui é muito mais próxima do que essa daqui. Então vamos lá. Vamos numerar. Esse aqui é o carbono de número 2. Esse é o carbono de número 4. Estou fazendo isso para poupar um pouquinho de tempo e porque a letra ficou um pouco feia. Mas vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho um grupo metil ligado ao carbono de número 4 e eu tenho uma insaturação entre o carbono 2 e 3. Então, esse é o 4-metil pente, porque eu tenho 5 átomos de carbono na cadeia principal. 2, porque se a minha insaturação tem entre o carbono 2 e 3, eu pego o menor valor, que é o 2. Ino, in de alcino e o da função hidrocarboneto. Esse é o 4-metil pente 2-ino. Beleza? Avançando para o próximo exemplo. Primeira coisa que a gente vai fazer é identificar a cadeia principal. Nesse caso, a minha cadeia principal
é essa toda aqui, que eu tenho que conseguir pegar as duas insaturações, tanto essa quanto essa, porque isso aqui é um alcadieno com duas ligações duplas. Se eu começar, repare que se eu começar a numerar aqui, a ligação dupla vai estar entre o carbono 1 e 2. Se eu começar a numerar aqui, a ligação dupla vai estar entre o carbono 1 e 2. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que levar em consideração agora as minhas ramificações, que são esses grupos aqui. O que eu tenho aqui? Eu tenho um etil aqui e tenho um terc-butil. Se eu começar a numerar aqui, esses radicais vão pegar quais valores? Vão pegar o 4 e o 5. Se eu começar a numerar aqui, vai pegar o 2 e o 3. Então, vou começar a numerar da direita para a esquerda, a fim dos meus radicais pegarem o menor valor numérico. Beleza? Feito isso, esse aqui vai ser o átomo de carbono número 2. Esse aqui vai ser o átomo de carbono número 3. E assim sucessivamente, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, qual radical eu boto primeiro? O terc-butil ou o etil? O prefixo terc ele não entra na regra da ordem alfabética, então tem que considerar o butil, a letra B. A letra B ela vem antes que a letra E do etil no alfabeto. Então, primeiro eu boto ele, o terc-butil. O terc-butil, que é esse daqui, está em qual átomo de carbono? Está no átomo de carbono com o número 3. Então, 3 terc-butil. Agora, o etil está em qual átomo de carbono? Está no átomo de número 2. Então, 2 etil. Quantos átomos tem a minha cadeia principal? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6 átomos de carbono. Beleza? E a minha ligação dupla está entre quais átomos? Está entre o 1 e o 2, então pego o 1. E está entre o 5 e o 6, então pego o 5. X de 6, 1, 5, dien mais O. Dien, que quer dizer que é um alcadieno, com duas ligações duplas. Então, esse é o 3 terc-butil, 2 etil, X, 1, 5, dieno. Beleza? Vamos para mais um exemplo. Eu estou marcando aqui a cadeia principal porque eu já sei qual é. Mas em certos casos você vai ter que contar para ver qual que tem maior número de átomos. Mas isso não é nada difícil, maior número de átomos de carbono. Então vamos lá. Nesse caso, a minha cadeia principal é essa daqui. Ó, ela tem 8 átomos de carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se eu for analisar o tipo de ligação, tem apenas ligação simples entre os átomos de carbono. Não tem nenhuma dupla ou tripla. Então, eu vou ter que numerar de modo a obter o menor valor para as ramificações. Vou começar a numerar aqui por baixo. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza? Vamos ver quais radicais eu tenho. Eu tenho um metil. Eu tenho outro metil. Eu tenho um etil. E eu tenho um isopropil. Beleza? Agora, eu tenho que ver na ordem alfabética qual que eu boto primeiro. Eu tenho etil, isopropil e 2-metil, dimetil. O D não vai entrar o M. Entre o M, o I e o E, qual vem primeiro? Primeiro vem o E. Então eu boto 5-etil. Ó, eu tenho um radical etil ligado no carbono de número 5. Depois, entre o I e o M, o I vem primeiro na ordem alfabética. Então eu vou botar 5-isopropil. Por quê? Porque eu tenho um radical isopropil ligado ao carbono de número 5. Agora eu boto o que sobrou, que é o dimetil. Eu tenho um metil ligado ao carbono de número 3 e eu tenho um outro metil ligado ao carbono de número 4. Então vai ser 3, 4, dimetil, de 2, octano. Por que octano? Oct, de 8 átomos de carbono, da minha cadeia principal. An, de apenas ligações simples. E O, da função hidrocarboneto. Então teremos aqui o 5-etil
5-isopropil, 3,4-dimetil-octano. Vamos ver mais alguns exemplos, mas agora eu vou ter algumas formas de bastão, como nesse caso e nesse. Vamos começar por esse daqui. Talvez você pense que a cadeia principal aqui seja essa daqui. Quantos átomos de carbono aqui tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas é um engano, porque a cadeia principal é essa daqui. Olha como é que é um pouco estranho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Essa cadeia tem maior quantidade de átomos de carbono, sendo assim classificada como cadeia carbônica principal, certo? Então, aqui eu tenho meus radicais, meus grupos que estão ligados à cadeia principal, e agora eu dou o nome. Eu primeiro analiso também. Vamos analisar o tipo de ligação. Repare que aqui eu tenho uma insaturação, então vou começar a numerar daqui para ficar mais perto dessa saturação e pegar o menor número. Esse aqui vai ser o carbono de número 2, então. Esse aqui vai ser o de número 4. E esse aqui vai ser o de número 5. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Qual radical que é esse? Aqui eu tenho um CH2, aqui eu tenho um CH3, então esse aqui é um etil, com 2 átomos de carbono. Esse aqui só tem um CH3 aqui, então esse aqui é um metil. Novamente, qual que eu escrevo primeiro? Vai para a regra da ordem alfabética. O E de etil vem antes do M de metil, então vai ser 4 etil, que eu tenho um etil ligado ao carbono número 4, 5 metil, que eu tenho um grupo metil ligado ao átomo de carbono número 5, hept, que eu tenho 7 átomos de carbono na cadeia principal, 2, que é a minha saturação, está entre o carbono 2 e 3, eu pego o menor, eno para indicar que é um alceno, uma ligação dupla, beleza? Continuando, vamos para o próximo exemplo. Esse daqui, identificar minha cadeia principal. Minha cadeia principal é essa daqui, com 7 átomos de carbono também. Começar a numerar daqui ou daqui. Eu vou começar a numerar por aqui. Por quê? Porque eu tenho uma insaturação aqui, ó. Eu tenho uma ligação tripla. Então, para ela pegar o menor número, eu começo a numerar por aqui. Vamos lá? Esse aqui é o número 1, esse aqui é o número 2, 3, 4 e assim sucessivamente. 5, 6, 7. Esse aqui, qual que radical que é esse? Isso daqui é um grupo etil. Esse grupo etil está ligado ao carbono de número 4. Então eu tenho 4 etil, hept de 7 átomos de carbono na cadeia principal, 2, porque a minha insaturação tem entre o carbono 2 e 3, eu pego o menor, 2, ino, porque ino, o O vem de hidrocarboneto e o IN vem por causa dessa ligação tripla. Isso daqui é um alcino ramificado. Vamos para essa outra fórmula de bastão aqui. Minha cadeia principal vai ser essa daqui. Ó. Quantos átomos de carbono eu tenho aqui? Também tenho 7 átomos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E agora, qual que é a minha ramificação? A minha ramificação é esta aqui. Lembrando, como eu não tenho nenhuma insaturação, não tenho que me preocupar em numerar mais perto da dupla ou da tripla. Essa aqui vai ser a minha essa daqui vai ser minha insaturação, isso aqui vai ser a minha ramificação. Qual que é o nome desse grupo? Esse aqui é o fenil. Não confunda o benzil com benzil. O benzil teria que ter um CH2 aqui. Como aqui não tem, esse aqui é o fenil. O fenil está em qual átomo de carbono? Está no átomo de carbono número 2, para ele pegar a menor numeração. Então, vou numerar assim: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 fenil, heptano. Vamos fazer mais alguns exemplos. Primeira coisa que a gente tem que fazer, como sempre, identificar a cadeia principal. Nesse caso, é essa daqui. Quantos átomos de carbono tem? 7. Tem alguma saturação? Ligação dupla ou tripla? Não. Então, não tem que me preocupar em numerar do lado mais próximo a alguma insaturação. Eu tenho que numerar do lado mais próximo à ramificação. Quais ramificações que eu tenho aqui? Aqui eu tenho um CH3, que vai ser um grupo metil. E aqui eu tenho um grupo benzil. Olha o CH2 com anel benzênico aparecendo aí. Esse aqui é o meu grupo inteiro. Esse aqui é o meu grupo benzil. Então vamos lá.
o B vem antes do M. Então, vou botar o benzil antes do metil. Vou numerar da direita para a esquerda. Então, esse vai ser o meu átomo de carbono 3. Esse aqui vai ser o meu átomo de carbono número 4. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4. Então, vamos lá. 4 benzil, 3 metil, heptano. Beleza? Último exemplo. Identificar a cadeia principal. Vai ser essa daqui. Tem saturação? Tenho. Ela está aqui. Então tem que ficar ligado. Vou começar a numerar da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Vou começar a numerar da direita para a esquerda. Para essa insaturação aqui, para os carbonos, pegar o menor valor. Então vamos lá. Esse aqui vai ser o carbono número 2. Esse aqui vai ser o carbono de número 3. Esse aqui vai ser o carbono número 4. Qual que é a minha ramificação? Essa daqui é um metil. Então, 4-metil, que o metil está no átomo de carbono número 4. X, porque a minha cadeia principal tem 6 átomos de carbono. 2, porque a minha ligação tripla está entre o carbono 2 e 3, eu pego o menor, que é o 2. E ino, para indicar que é a ligação tripla e que a função é hidrocarboneto. Então, esse composto aqui é o 4-metil X2-ino. Para finalizar, chegamos agora na nomenclatura dos hidrocarbonetos de cadeia mista, aqueles que possuem uma parte fechada e uma parte aberta. Quando o hidrocarboneto possuir apenas um grupo substituinte, devemos na nomenclatura escrever o nome do grupo e em seguida o nome da cadeia principal. Por exemplo, eu tenho um grupo metil aqui e um benzeno aqui. Então esse é o metilbenzeno. O nome dele mais conhecido é tolueno, que é um nome mais prático. Agora vamos para isso daqui, para o próximo exemplo. Aqui eu também tenho um metil. Então esse aqui é o metil. Esse daqui é o que? Eu tenho 4 átomos de carbono, sem ligação dupla ou tripla. Então esse aqui é o ciclobutano. Então esse composto aqui de uma forma geral é o metilciclobutano. Vejamos agora quando há dois grupos substituintes. Aqui deve-se numerar a cadeia para localizar esses grupos, como a gente já fazia anteriormente. No caso de dois substituintes diferentes, eles devem ser citados em ordem alfabética. O número 1 é dado ao substituinte citado primeiro, de acordo com a ordem alfabética. Como assim? Se eu tiver um metil e um etil, o número 1 vai no etil. Por quê? Porque no alfabeto a letra E vem antes que a letra M. Olha os exemplos. 1 dimetil ciclobutano, por quê? Porque eu tenho um butano aqui e eu tenho 2 metil no mesmo átomo de carbono, ligado ao mesmo átomo de carbono. Então eu boto 1 dimetil. Agora, repara isso daqui. 2 dimetil ciclobutano. Aqui tanto faz eu numerar 2 ou 2. Mas vamos supor que aqui eu tivesse um etil. Vamos supor que aqui eu tivesse um etil, um CH2, CH3. Como é que ficaria a minha numeração? Minha numeração ficaria da seguinte forma: 1, 2, 3, 4. Por que ficaria assim? Porque etil tem a letra E e o E vem antes do M. Então seria 1 etil, 2 metil ciclobutano, certo? E aqui já tem o que foi mencionado, aquela questão do orto, meta e para, e os seus equivalentes. O orto é igual a 2, o meta é igual a 3 e o para é igual a 4. Por exemplo, 4 de metilbenzeno é o para de metilbenzeno. Você tem que saber que a posição 4, por exemplo, aqui 4 corresponde ao para. 3 corresponde ao meta e 2 corresponde ao orto. Para fechar a aula, vamos ver esse exemplo aqui. Quais são os meus radicais? São CH3, CH3 e CH2, CH2 e CH3. Ou seja, eu tenho dois grupos metil e um grupo propil. Como a letra M no alfabeto vem antes da letra P, eu vou começar a numerar por aqui, de modo a obter a menor numeração possível. Então esse aqui vai ser o átomo de carbono 1, esse vai ser o 2, esse vai ser o 3. Então minha nomenclatura vai ser 2 de metil, que eu tenho dois grupos metil, 3 propil
esse daqui é o benzeno. Teremos então um 2-dimetil 3-propilbenzeno.